gente! Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Desperta Povão. Eu sou a Juliana Figueiredo, e vamos trazer algumas atualizações do que está rolando no mundo, no Brasil. Ninguém sabe, ninguém viu. Só o Criador por nós, pelo povo, porque cada dia que passa a coisa vai estreitando, né, gente? E que possamos seguir firmes e fortes na fé, né? Então vamos que vamos. A Rússia posicionou seus mísseis balísticos intercontinentais em manobra militar, diz a agência estatal. Gente, olha a cara do bichão. Isso faz um estrago, em misericórdia, meu pai. Vocês sabem que o mundo tá numa segunda G fria, né? Corre por aqui, corre por ali, né? A corrida armamentista tá aí, as tensões de G pelo mundo tá grande, conflitos, G e rumores de G está acontecendo. É ou não é? Então vamos ver o que diz a notícia. Que tá falando aqui, né? Não tem muita coisa não, mas a gente traz a notícia, né? Eu não sei pronunciar esses nomes em inglês e russo, então já sabe como é que vai ficar o negócio, né, gente? Desculpa. Então, ó, a agência russa lá diz que a Rússia iniciou exercícios planejados envolvendo mísseis balísticos intercontinentais YARS, ou YARS, sei lá como é que fala isso. Informou a agência de notícias estatal na segunda-feira, no caso ontem, citando o Ministério da Defesa russo. Gente, estão pensando que o Putin tá calado, tá parado, tá nada. Um se movimenta daqui, outro se movimenta de lá. Ih, o mundo tá pegando fogo e uma hora a saraivada vai acontecer mesmo, né, gente? É as guerras, rumores de guerra, né? Terremoto em vários lugares, sinais no céu, sinais na terra. Não há nada novo debaixo do sol aí, debaixo desse céu aí, porque o Messias falou que tudo isso antecederia a vinda dele. Mas que era para a gente não se preocupar, porque ainda não é o fim, é só princípio de dores. Vai vendo aí. As unidades de segurança e suporte realizarão tarefas de engenharia e defesa contra ameaças radiológicas, químicas e biológicas durante as manobras dos regimentos de mísseis, disse o GOV do Skrovsky. Então, as duas regiões ficam próximas à fronteira com o Cazaquistão. Outros detalhes sobre a operação não foram divulgados. Eles vão entregar o ouro pro bandido? Não vão, né, gente? Eles soltam uma notinha assim para dizer que eles não estão mortos, que eles estão vivos. Mas engraçado, né? Eu fico vendo aí as notícias, eu falo assim, um exemplo, Israel falou que vai atacar a base em tal lugar, vamos supor, no Irã. Já vai falar o que vai fazer? É uma coisa estranha, né? Porque geralmente se pega o inimigo na curva, né? E não na reta. Mas vai entender, eu não entendo nada de geopolítica, de guerra, mas tem que trazer as notícias, porque ó, algo de novo, algo de errado não tá certo, né, gente? Mas no fim tá tudo certo, porque segue se cumprindo a palavra do nosso Pai Todo-Poderoso. E vamos que vamos. Então, esse míssil, esse tal míssil aí que eu não sei falar o nome, ele é um míssil nuclear intercontinental com alcance de até 11 mil quilômetros e pode ser transportado em caminhões lançadores ou implantado em silos. Os exercícios acontecem em um contexto de negociações para um cessar-fogo na G entre a Rússia e a Ucrânia. Gente, desculpa porque eu começo a falar, dá um pigarro na garganta, aguenta aí. Engasgo. Eita, nós. Engasgo comigo mesmo, sabe? Desculpa aí, pessoal. Representantes russos e Estados Unidos se reuniram nessa segunda-feira, no caso ontem, lá na Arábia Saudita, no Salam Aleikum, Salam. Esta não é a primeira vez que a Rússia realiza manobras do tipo. No ano passado, os mísseis, de 11 mil quilômetros, foram posicionados como um alerta nuclear ao Ocidente, em um momento de tensão entre os Estados Unidos e países da Europa. Em fevereiro deste ano, a Rússia fez exercícios novos militares com esse mesmo míssil. E as atividades também foram executadas na região de fronteira com o Cazaquistão, mas em uma área relativamente mais próxima da Ucrânia.
E assim vai. Olha só, gente. Olha a cara do bichão. Não posso soltar o vídeo, senão vai dar direito, né? Então é isso, gente. Essa é a Rússia. A Rússia está fazendo exercícios, não é exercício, né? Eles estão se movimentando, se preparando, né, gente? Eles lançam assim que é exercício, mas na verdade eles já estão armando as defesas lá e o ataque. Tipo, não sei se o Putin vai apertar o botão primeiro, mas tipo assim, se vir, nós já estamos preparados para a bagaceira toda. Vai esperar ser pego na curva? Não. E eles têm muita coisa, sabe? De G. Olha, isso é um só. Olha o tamanho desse. Gente, vai de um continente a outro, né, gente? Intercontinental e cheio de bomba atômica. Os níveis nucleares, né? O estrago que isso faz. Então, o Macron tá roncando muito no peito daquele lá de lá. Ele pode ter até as mesmas armas, né? Nucleicos, né? Núcleo. Mas mas eles não têm essa bagagem toda que a Rússia tem. Se aquele povo lá, do Macron e companhia, né, lá das Europa, for bater de frente com o Putin sem os Estados Unidos, é perda total, meus irmãos. E os Estados Unidos não vai querer comprar essa briga, né? Porque o Trump já está tirando os Estados Unidos da reta. Eu sei que enquanto ele está tirando da reta essa questão da Europa lá, dos países europeus com a Rússia, ele tá com tudo com Israel e companhia lá, ó. Vou trazer a notícia daqui a pouco para vocês, mas vamos mais uma, povão. Trump nega querer guerra com a China, mas se diz pronto para o conflito. Vocês sabem que tá rolando a treta lá, né, sobre a questão de Taiwan, mas vamos ver o que tá falando aqui. Notícia do dia 21/3, gente. O Trump chegou causando, né? Se bem que ele já chegou causando bem antes de tomar posse da coisa toda, né, gente? Ele se acha o xerife do mundo, né? Mas como um empresário, né, mega, super, ultra mega empresário, que ele sabe jogar, né? Ele sim tem as cartas na mão, né? O presidente Donald Trump negou que o país esteja a uma guerra com a China. Ele, contudo, disse estar preparado para o caso do conflito se tornar realidade. Então, não estou querendo guerra, não, mas se eles virem mexer comigo, eu estou pronto para enfrentar. O que aconteceu? Então, foi o seguinte, uma possível guerra entre os Estados Unidos e China, tô com a Rússia na cabeça, começou a circular na quinta-feira, dia 20, após reportagem do jornal norte-americano The New York Times. Segundo a publicação, o Pentágono entregaria informações de um plano ultra secreto dos Estados Unidos envolvendo uma possível guerra com a China. Entre elas estariam detalhes sobre alvos no território chinês e possíveis ações respostas dos Estados Unidos caso sejam atacados pelo Xing. O New York Times publicou que Musk se reuniria com autoridades no Pentágono nesta sexta-feira para ter acesso aos arquivos. Calma que eu vou chegar lá que tem cambalagem sobre isso aí. Eu acho o seguinte, a coisa toda pode ter rolado, eles têm que dar um jeitinho de falar que é mentira, né? Se não, nada a ver. Eu vou trazer já para vocês a matéria do Elon Musk ter sido convocado, na velocidade da luz para ir lá pro Pentágono. Aí depois veio o Trump falando que o Musk não tem acesso às questões de guerra. Conversa fiada, tão assim e carne, eu duvido. O cara vai ser chamado para ir pro Pentágono de bobeira? Peraí que eu já vou chegar lá, mas vamos terminar isso aqui. Ai, gente, são 1h40 da manhã, dessa terça-feira, né, dia 25/3 de 2025, e eu estou sem sono, morrendo de dor na coluna. Como é que faz, né? Vamos gravar para postar no canal, não tem jeito não. O dono do X, da Tesla e da Starlink chegou a visitar o Pentágono na sexta-feira. Ele, contudo, negou as informações sobre o possível recebimento de informações sobre uma guerra com a China. Para! Trump defendeu o chefe de Departamento de Eficiência Governamental e classificou Elon Musk, né, como um grande patriota, né? Essa tecnologia que ele tem também, aí tem que ser grande, né? Que está fazendo um grande trabalho. Além disso, o presidente dos Estados Unidos negou que norte-americanos planejam entrar em guerra com o Xing,
apesar de estarem já pronto para a bagaceira toda. E assim vai. Aí, aguenta aí que eu vou trazer a notícia da convocação do Elon Musk. Tá aí, gente, olha aí. Elon Musk é convocado pelo Pentágono para reunião misteriosa sobre planos militares enquanto Trump nega guerra com a China. Pô, ele foi convocado para quê? Para ir lá dar um rolezinho? Gente, o que será que foi falado lá, hein? Reunião misteriosa, mistério. Olha aí, ó. Amigos para sempre. O Homem Cenoura e o Jimmy Neutron dos Estados Unidos. Elon Musk, né? O que será, hein? Então fala, né, da reunião ultra-secreta, possíveis planos para agir com a China, gerando especulações sobre o crescente poder de acesso do primeiro amigo do país. Amigos para sempre, primeiro amigo, né? É o cara que resolveu a questão de como trazer os astronautas de volta à Terra. O cara que faz carros sustentáveis elétricos. O cara que falou que quanto custava para acabar com a fome no mundo. Ele falou, eu dou, mas tem que me prestar conta. E o claro fora, o Elon Musk. Olhando assim, né? Parece até que o Elinho, né? É um forte candidato ao anticristo, mas nele não. Tem hora que eu fico olhando para aquele genro do Trump, não sei, né? Quem é o anticristo, não, né? Quem vai ser a cobaia lá do Rassatã, né? O antimachia, né? Que vai tomar posse da pessoa lá. Vai saber, né? Mas aquele Jared Kushner, sei lá como é que fala, o crush lá. Eu não sei falar o nome dele. O Jared, né? Lá o genro do Trump, ele é sinistro, ele tem um olhar frio, né? Um semblante assim, maligno. Mas vai saber, né? Quero nem saber, que fique bem longe. Donald Trump contestou as alegações das notícias falsas de que Musk estava tentando permissão para dar uma olhada nos planos para uma hipotética guerra com a China. Mas a natureza exata da visita de Musk não estava clara. Peraí, muito mistério, né? O cara é convocado às pressas para uma reunião ultra secreta no Pentágono, defesa de guerra, etc e tal. E não tem nada a ver com esses planos aí de G. Cara, o cara é o maluco da tecnologia, né? Olha as armas tecnológicas que o mundo está desenvolvendo. Vocês acham que o Elon Musk vai ficar só negócio de foguete, negócio de carro elétrico, internet das coisas? Vocês acham, gente, sinceramente, que o Elon Musk, vamos especular os fatos aqui, Caju, vocês acham que ele não tem nenhum plano com o governo de desenvolvimento de armas ultra, mega, super, hiper tecnológicas? Não é agora que o Trump voltou, não, mas eu acho que já rola um trem desse, já tem um tempo, sabe? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas quando o bichinho rói na mente, tem sempre um fundinho de verdade, mas infelizmente, né, como é que a gente vai pesquisar certas coisas? A gente não tem acesso, né? Não temos meios, né? Não sou uma hacker, mas que tem coisa aí, tem. Ah, o robozinho, né? Também desenvolve os robozinhos. Você acha que... Lógico que aí tem Xuxa, gente. Tem Xuxa. Aí, tem mais uma do Mosquinha. Aguenta aí. Do Mosquinha não, do Trump, né? Deixa eu abrir aqui para não ficar fechando e abrindo. Vamos abrir de novo essa bagaceira aqui. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Ele nega. Ele nega com todas as forças. Se, né, a notícia fizer o favor de... Como é que fala? Oh, meu pai fugiu também de traduzir que eu não sei. English. Não hablas inglês. Inglês, né, gente? Não sou inglesa, não sou americana, então não sei falar inglês, muito mal português. Vamos ver se... Não quer traduzir. Ai, meu filho, traduz. Gente, é uma encrenca fazer live pelo celular. Se existe alguma alma que puder me abençoar,
Pode mandar até um notebook usado para Ju, mas que rode, que dê para fazer live, eu recebo e tomo posse, gente, porque ó, tá puxado, tá? Eu não consigo juntar para comprar do meu dinheiro, dos meus corre muito mal, pagar as contas aí, né? Abastecer a casa. Então, se você quiser ofertar na minha vida, sentir no seu coração de me abençoar, eu recebo e tomo posse, gente, porque a gente não leva nada dessa terra, sabe? Eu já tô aí com uns 4 anos já tentando, mas tá puxado, ainda mais agora com essa alta dos preços. E quem sabe do meu itinerário sabe que não tá fácil, não, e é questão de necessidade, né? Não de luxo, tá, gente? Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Trump diz que Elon Musk não receberá informações sobre planos de guerra do Pentágono contra a China. Pura mentira. Pura mentira. Eu não acredito nisso. Aí, gente, não dá para ler o restante porque tem que ser assinante, né? Então, vamos para mais coisa porque o mundo está pegando fogo, está a ponto de ter uma hecatombe, se é que esse nome existe. Segundo a OTAN, galera, precisamos produzir mais armas. Estamos atrás da Rússia e da China. Pois é, esse tempo todo, né? Os Kroviks e o Xing não perderam tempo. Todo mundo achando que eles estavam quietinhos numa boa e, né, produção de armas em massa, tecnologias, né, sendo desenvolvidas e a OTAN ficando para trás. O secretário-geral da OTAN alertou que a aliança está ficando atrás da Rússia na produção de armas, pedindo aos membros que produzam mais armas. Que eu falei, a corrida armamentista está aí, né? Estamos numa segunda G-fria, ou terceira, sei lá. Precisamos produzir mais armas, não estamos fazendo o suficiente, nem os Estados Unidos, nem a Europa. Estamos ficando para trás, quando comparados aos russos e aos chineses, disse o chefe do bloco militar durante uma reunião no Salão Oval com o presidente dos Estados Unidos, o homem cenoura, tupetinho de ouro. No entanto, descreveu como verdadeiro e surpreendente que os países europeus tenham se comprometido com um pacote de gastos de defesa de 800 bilhões na última semana. Agora todos se comprometem com gastos maiores de defesa, mas temos que fazer mais, disse ele. Ele também afirmou que os países europeus compraram 4 vezes mais da indústria de defesa americana do que os Estados Unidos compraram da Europa. Por isso, é essencial garantir que o velho continente também desenvolva sua produção. Como diz aqui, ó. Eu ouvireis de guerra e de rumores de guerra, mas ainda não é o fim. É só o começo do fim. Vamos mais uma aí, meu povo, minha pova. O negócio tá doido. Kim Jong-un não sossega, né? Vamos ver o que Kim Jong-un tá aprontando. Então, no pastel de flango, Kim Jong-un ordena prontidão nuclear após teste de míssil. Gente, o mundo vai estourar a bagaceira. A nova ordem das coisas ser implantada. Tem que ter uma G gigante. Olha aí, olha aí. Olha aí. Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Taiwan, Israel e os entornos ali, Rússia e Ucrânia, a guerra civil lá na África, a guerra urbana no Brasil, né, a violência, de uma forma geral, gente, a maldade do ser humano tá demais, né? Eu fico que nem o caso da menina Vitória, entre outros que acontecem no Brasil. E aqueles que a gente nem tem conhecimento, né? Gente, essa humanidade desumana deve ser uma podridão, né? Deve subir uma podridão diante do Criador, mas não é possível. Pai, tenha misericórdia do seu povo, Pai, e que faça se cumprir a tua palavra. Ora vem, Senhor Jesus, Yahshua HaMashiach. Então, Kim Jong-un supervisionou testes de lançamento de mísseis de cruzeiro estratégicos, ordenando prontidão total para usar a capacidade nuclear de ataque do país e assegurar que a nação tenha suas defesas mais efetivas. Eu quero que a bagaça funcione direito, né? Resumindo, deve ter pensado assim, ó, o mundo tá pegando fogo, vamos ficar para trás, não.
informou na sexta-feira a imprensa estatal local. O teste foi feito para alterar... Nossa, gente, tá muito ligado. Para alertar inimigos que estão violando seriamente o ambiente de segurança do país e alimentando uma escalada no ambiente de confronto e demonstrar prontidão de seus vários meios de operação nuclear, informou a agência lá na Coreia lá do Norte. Assim vai. É a missão responsável, o dever das Forças Armadas Nucleares, né, defenderem permanentemente soberania nacional e segurança confiável, escudo nuclear, tendo maior prontidão de batalhas de força nuclear e totalmente preparada para seu uso, disse lá os Kim Jong-un. O lançamento foi feito na quarta-feira, no mar localizado na costa oeste da Península das Coreias. Tá aí. Olha aí. Até a Coreia do Norte, com certeza financiado pelo Xing, pelos Kroviks, né, entre outros acordos que eles devem ter com outros países por aí, né? Tá que tá lá com seus mísseis balísticos, suas armas nucleares, esse meio com ribonucleico, gente, nada a ver uma coisa com a outra, nucleares. E o Brasil, como é que faz, hein? Como é que fica o Brasil, hein? Gente, um país desse tamanhão, cara. Se tem, não abre o jogo. Se não tem, tá dando mole pra Kojak. Eu tava assistindo uma live lá do Carcará no Fala Grau e ele falou a verdade. Os países é grande, gente. Ele mostrou no mapa lá que tinha que ter uma base, né? Lançadores de mísseis assim no centrão do Brasil, tal lugar, né? Em outros lugares assim que do meio desse para defender a costa. É uma verdade. Que estratégia de defesa que nós temos? Tamanhão do nosso país, aí de ponta a ponta, tamanho do continente, praticamente, né? É um país praticamente continental. Cadê nossas bases? Cadê as bases com lançador de míssil? Né? E tá desenvolvendo míssil que não chega a 2K. 2KM? É complicado, né, gente? É complicado. É aquilo que eu falo. O Brasil é a colônia do mundo. Aí, vamos supor, nós não temos, né? Nós temos nossos aliados Estados Unidos. Quem é o aliado do Brasil hoje em dia? Porque numa 3G mundial, quem vai ser aliado do Brasil? Vai se aliar com quem? Vai ficar neutro. Vai ter que escolher um lado. A não ser que os senhores do mundo falem, vocês ficam na sua aí, porque a gente precisa de vocês para tudo. Então, vocês ficam até aí. Mas não sei lá, gente. Eu não entendo de geopolítica, é as coisas que passam na minha cabeça, mas com esse 9 dedo aí, vai sobrar mais ainda pro povo brasileiro. Vocês escutam o que eu tô falando com vocês. Vamos mais uma aqui. Kim Jong já foi, pode ir para fora. Eu já foi, pode ir para fora. A OTAN já foi, pode ir para fora. O Irã, acho que essa daqui eu já falei uma vez, mas eu vou falar de novo, porque depois eu vou pegar firme no Paranauê aí que eu tenho que falar com vocês. O Irã tem urânio o suficiente para 6 armas nucleares. Alerta. Pois é. Eu acho que essa aqui eu falei outro dia, né? Duvido que eles não têm, cara. Do jeito que a tecnologia tá avançada no mundo, né? Olha aí. O estoque de urânio enriquecido a 60% do Irã aumentou para 275 quilos, ou cerca de uma arma nuclear completa por mês desde dezembro, disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Deve ser assim o nome do homem. Na segunda-feira, precisamos de respostas reais. Essa eu não li, não. Não falei para vocês, não. Para falar sobre o processo, o que pode apenas atrasar os esforços do Irã para desenvolver as suas ambientações nucleares, disse ele ao Conselho de Governadores da AIEA, sei lá o que é isso.
Então, descobriu que Teherã tem urânio enriquecido a 60% suficiente, que poderia ser rapidamente convertido para o nível de 90% como arma. Tipo, eles têm, né? Pode pegar aquilo, conseguiram fazer a parada toda, agora é só montar a bomba. Isso sem levar em conta que o urânio enriquecido do Irã, que foi desenvolvido para níveis de 20% ou menos, de acordo com estimativas israelenses e algumas dos EUAs, o Irã poderia potencialmente desenvolver um número ainda maior de armas nucleares do que estimativas, especialmente se fabricasse bombas nucleares menores, que aí cabe uns missilzinhos menorzinhos e vai que vai. O negócio é a potência. O último aumento do enriquecimento de urânio do Irã foi a sua resposta à condenação da AIEA, sei lá o que é isso, a agência lá, em novembro de 2024 por violações nucleares. O relatório também foi divulgado no momento em que altas autoridades iranianas forçaram a saída do vice-presidente Javad Zarif, um dos principais defensores do governo em relação à diplomacia com o Ocidente. Então o cara era assim, pagava pau pro povo do Ocidente, mandaram rapar fora que o negócio é bagunçado não, segundo eles. O líder supremo iraniano Ayatollah al-Khamenei, o Khamenei lá, até agora demonstrou zero disposição em confiar e negociar com o governo Trump. E nem vai, que ele já falou que não tem acordo sobre questão nuclear, dadas as sanções crescentes que o governo impôs ao Irã desde que o presidente dos Estados Unidos assumiu o cargo em 20 de janeiro. E assim vai que vai, foi que foi, e fica nessa. Sanção daqui, ameaça dali, né? Aí, gente, a 3G vai estourar. Mais cedo ou mais tarde. 2027 não passa se não acontecer antes. Creio eu assim. Gente. E o bicho tá pegando lá na faixa de Gaza, né? Lá em Gaza, Israel, mandando fogo para quanto é lado. Foi o que eu falei, gente. O grupo lá, fez M, pega o grupo e vira purpurina, como diz o Bruno do canal Colapso Mundial. Né? Manda para o espaço, mas a população, o povão, né? Tá. Só Deus, cara. Só Deus, tá? As crianças, cara, eu fico pensando nas crianças, cara. É todos, mas as crianças aqueles vídeos no Telegram, não sei nem porque eu abro quando eu passo. Porque o Benjamin Bibi quebrou o cessar-fogo e retomou a guerra lá entre Israel e a Palestina. Né? Era para ser Israel contra o Hamas. Israel foi encurralado às vésperas de seu retorno à guerra porque o Hamas forçou o Netanyahu, não sei se é Netanyahu ou se é Netanyahu, não sei, a cumprir o acordo de cessar-fogo que ele assinou. Diante dos seus próprios desafios internos, e Netanyahu não teve escolha a não ser deixar o acordo fracassar. Israel anunciou na manhã de terça-feira que retomaria o ataque militar à faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde, a faixa de Gaza, a primeira onda de ataques aéreos mandou para o espaço mais de 400 palestinos, incluindo, é isso aí que eu fico pau da vida, cara, 130 crianças e feriu mais de 500. O Crescente Vermelho Palestino disse que várias famílias foram completamente, embora pelo ataque. A nova ofensiva também teve como alvo figuras importantes na administração civil da faixa de Gaza. Isso faz parte de uma nova estratégia que visa minar a capacidade do Hamas, né? Mas também sua liderança civil, de acordo com uma fonte israelense que falou, né, no site aí, o jornal, na terça-feira. Em comunicado, o gabinete de imprensa do governo de Gaza lamentou as mortes, né, de esses nomes aí, gente, eu não sei falar não, tá? Gente, é pra que vem fazer uma live, a gente não sabe falar. Gente, tem gente que faz live roncando, falando umas bobeiras, o povo gosta. Eu venho trazer as noticiadas, só que eu não sei falar esses nomes esquisitos, né? Eu entendo o português, eu não entendo as outras línguas. E aqui não tem Sara Malaíco, Saleco Salam, Sirinata Siricanta, Labachura e Labaxéia, não. Tá? Essas línguas aí de Labachura e Labaxéia eu não entendo, e essas aí também muito menos. Coordenador das operações governamentais em Gaza, Mahmoud, deve ser isso, vice-ministro da Justiça, e vai falando o nome das pessoas aí. Mas, de
Mas como explicar o momento do ataque de Israel e decisão de Netanyahu ao retomar a guerra, apesar da pressão interna para continuar o cessar-fogo, a fim de garantir a libertação de mais prisioneiros israelenses? As circunstâncias cercaram a negociação de cessar-fogo em andamento na semana passada e forneceram algumas respostas. Gente, olha, o bagulho tá doido, tá? Eu sei que eles detonaram um hospital lá. Tem um vídeo lá no Telegram. Olha aqui, ó. Qual foi a bagaceira? A retomada dos ataques a Israel a Gaza ocorre quase 2 meses após a assinatura de um acordo de cessar-fogo com o Hamas, mediado pelo Egito, Catar e Estados Unidos. A ofensiva também ocorre após 1 mês de tentativas frustradas de avançar para a segunda fase do acordo de cessar-fogo, que deve incluir negociações para encerrar a guerra e iniciar a reconstrução da faixa de Gaza. E o Trump quer fazer um resort lá, né, nos Estados Unidos, né? Mas tudo bem. Em troca, iniciar a reconstrução da faixa de Gaza, em troca da libertação de todos os prisioneiros israelenses restantes. Durante semanas, o primeiro-ministro israelense, o Bibi, evitou iniciar a segunda fase do acordo. Ele deu de ré, tá, gente? E continua pressionando por uma extensão da primeira fase, com o objetivo de libertar um número máximo de prisioneiros israelenses sem se comprometer a acabar com a AG em Gaza. Eles não querem paz. O mundo quer guerra, gente. Porque se a pessoa quisesse paz, dava um jeito de cumprir os acordos. No início de março, Israel fechou a passagem da fronteira de Rafah e bloqueou a entrada de toda a ajuda humanitária em Gaza. O impacto do fechamento foi imediato, com os preços dos produtos triplicando na faixa de Gaza e padarias forçadas a fechar, enquanto organizações internacionais como a UNRWA limitaram a quantidade de ajuda entregue aos civis. Gente, quem sofre é o povão, cara. Os 7 hospitais parcialmente funcionais restantes em Gaza emitiram alertas de que em breve teriam que interromper as... Nossa, aí vai ser uma carnificina só. Interromper as operações devido à falta de combustível para seus geradores. Segundo a dona ONU, a população... só que eu falo assim, tá, gente? A ONU, a população devastada de Gaza está mais uma vez ameaçada pela fome. O que eu sempre falo? Para tudo. Numa G, qual é a primeira coisa que acontece? É fome. Além das mortes, é fome. Fome. O que tiver está com preço astronômico. E pode estar com as prateleiras vazias. Gente, a coisa é séria. A fome endoida, enlouquece. A gente passa sufoco, dificuldade, passa perrengue, mas fica igual aquele povo lá. Cara, eu vi um vídeo de multidão deles, sabe? Você vê e você tem aquela sensação que você tá ali também, cara. É assim, aquele desespero pela fome passa pra gente. Que doideira, cara. A coisa é séria. É séria. Estava chovendo. Então, essas ações israelenses, que violaram os termos do cessar-fogo, foram vistas como uma tentativa de Israel de forçar o Hamas a fazer concessões em relação às suas condições para o fim da guerra. Ou seja, abrir mão do controle da faixa de Gaza e abandonar sua condição de retirada israelense completa de Gaza, particularmente o corredor da Filadélfia ao longo da fronteira egípcia. Bibi declarou repetidamente durante a primeira fase do cessar-fogo que não aceitaria qualquer papel do Hamas ou de autoridade palestina na administração da faixa de Gaza no pós-guerra. Isso tornou qualquer discussão pós-guerra com o Hamas sem sentido. Gente, ó. Isso ainda vai longe, tá? Bibi ficou indignado porque o Hamas estava vinculando Israel ao acordo de cessar-fogo que havia assinado voluntariamente. Encurralado, Bibi acusou o Hamas de manipulação e guerra psicológica, deve.
insistindo que o Hamas permanece firme em sua rejeição e não se moveu um centímetro. A única saída para o dilema era explodir todo o acordo. Tipo, eu quero acabar com essa guerra, mas o Hamas e os palestinos vão ter que meter o pé, que quem vai mandar nessa bagaceira aí da faixa de Gaza somos nós, Estados Unidos, aliados e companhia. Só que os palestinos e o Hamas não quer papo, ninguém vai sair daqui, vocês não vão enfiar as garras aqui, quem vai mandar nessa bagaça somos nós. Aí fica esse vai, não vai, e o acordo foi pro brejo, e quem tá sofrendo com isso tudo é a população, né? É terrível, gente, ó. Eu não gosto nem de ficar falando sobre os detalhes, não, nem vou falar, porque você vê crianças totalmente, né? Só que não é só com Gaza, não. Hoje eu vou falar para vocês, o negócio só tá esquisito. Aqui já, né? Ah, tá. Aqui, ó. Israel se prepara para a ofensiva terrestre sem precedentes na faixa de Gaza. Parece um monte de anúncio, gente. Aguenta aí que eu tô tentando fechar. Gente. O exército israelense elaborou planos para uma grande invasão terrestre em Gaza, para ocupar totalmente o território dentro de alguns meses e estabelecer um governo militar lá, de acordo com 2 pessoas que revisaram os planos de guerra. Isso ocorre no momento em que Israel retorna à guerra, a guerra lá em Gaza, né? Encerrando o cessar-fogo de 2 meses. Aí vai falando tudo, eu já falei na outra matéria. Ambas as pessoas informadas sobre os planos disseram que eles foram apresentados ao Gabinete de Segurança de Israel, mas que não estava claro se quando os planos seriam executados e se são uma tática para negociação, para pressionar o Hamas a libertar mais reféns. Eles falaram sobre condições de anonimato para discutir planos confidenciais. De acordo com uma das pessoas informadas sobre os planos, Israel ordenaria que mais 2 milhões de palestinos de Gaza fossem para uma zona humanitária, menor que a área que atualmente designou para os civis. Os militantes serão, examinados pelos soldados, controlam a distribuição de alimentos, né, que é limitado, caloria, e assim vai, necessária para a sobrevivência. Gente, ó. Vai dar pano pra manga, tô falando. Aí, presta atenção. Presta atenção. Olha. Israel está devastando seus vizinhos em 7 frentes: Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque, Iêmen e Irã. Tá? Pois é, essa bagaceira todinha aí. Aí, abre outra coisa lá. É difícil, gente, ó. Brincadeira, não. É difícil, gente, é difícil. Aí vai, ó. Então são essas 7 frentes aí. Ah, o Bibi, a cara do Bibi. Que Israel está na batalha lá. Aí, deixa eu ver se é essa aqui. Chocante plano dos Estados Unidos e Israel para expulsar palestino de Gaza para a Síria. Gente, notícia? Matéria do dia 20. Se deportarmos 5 mil por dia, levará um ano. De acordo com uma reportagem da CBS News, os Estados Unidos e Israel estão considerando expulsar a população palestina da faixa de Gaza para a Síria, para facilitar a limpeza étnica na área. Vai vendo. Aí eu falo,
Eles estão preocupados com o bem-estar do povo. Não, eles querem mais, sabe? Ai, deixa eu segurar ali com o povo. De acordo com o relatório dos Estados Unidos, Israel também estão interessados em enviar palestinos para a Somália e Sudão, 2 países devastados pela guerra que já foram reportados anteriormente. A Somália negou ter sido abordada pelos Estados Unidos e Israel, e o Sudão não comentou. Gente, como é que pode, ó? Tem que acabar com o G-terro. Mas tirar o povo da terra deles, se é que a terra é deles mesmo, né? Porque cada hora um fala que é de um, que é de outro. Aí vamos tirar a limpeza étnica, não queremos vocês aqui, some daqui, a faixa de casa é nossa, aí Trump vai lá com a Trump Gaza lá. É como se fosse com a gente, um exemplo. Não queremos mais os brasileiros no Brasil. Vamos arrumar uma treta com o Brasil, vamos tirar essa raça desse povo daqui, vamos espalhar pelos 4 cantos do mundo, aí vem pro Brasil, vai habitar no Brasil quem eles querem. E olha, do jeito que a coisa tá, não precisa fazer guerra com o Brasil, não. Já cansei de falar para vocês. Vai chegar o momento que vamos ser estrangeiros na nossa própria terra. Eu não tô maluca, não surtei, mas escute bem o que eu tô te falando. Tô falando para vocês. Gente. Se procede ou não, é a notícia que saiu. Eu não duvido, sabe por causa de quê? Esses senhores do mundo aí, esse povo que serve ao Rassatã, que executam as ordens dele, eu não duvido de nada, gente. Vai ser o êxodo dos palestinos, né? Tem pessoas extremistas, tudo quanto é lugar do mundo tem. Quando não é um homem-bomba, é os extremistas lá do colarinho branco fazendo as mesmas maldades com o povo. Que tudo termina em morte, em fome da população. E o negócio para aquele lado lá pegar fogo, né? Gente, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer ao Criador que nós nascemos no Brasil e vivemos no Brasil. Com todos os problemas que o nosso país tem, ainda tá melhor que muitos países lá fora. Tá ruim, tá puxado. A situação econômica tá para a hora da morte mesmo. Para a maioria do povo, mas muitos não admitem. Sabe? Mas a gente está na nossa terra. Se acontecer um BO, a gente sabe o que fazer. A gente ainda tem a liberdade de andar. Nem todas as cidades, né? As grandes metrópoles, o negócio é meio doido, né? Mas que nem eu moro em cidade interior. Tem problemas também? Tem assalto? Tem. Mas aqui não tem perdida, tem certeira, entendeu? Pois é. Mas ainda está melhor do que muitas cidades Brasil afora e que muitos países mundo afora. Todo país tem seus BO. Mas, em situação de guerra, o estrangeiro é a bucha de canhão lá fora, gente. É a linha de frente. São os primeiros a serem perseguidos. A ficarem lascados. Então, mal ou bem, em tudo sejamos gratos. Né? Eles não estão tacando uma bomba na nossa cabeça, mas está tacando no bolso. Eles não estão, né? O povo, mas está levando o povo a uma miséria extrema. Então, cada país lasca o povo de um jeito. Lá fora é as guerras doidas lá deles lá. Para cá, é o governo contra o povo. E o pior de tudo isso é que o povo aceita. Ano que vem é ano da gadaiada ficar louca por causa de campanha política para presidente, né? Ai, tem jeito não. Enquanto o homem ficar aí com a sua confiança nos homens, vai ser de arrasta para baixo o Brasil mesmo, gente. Complicado, né? O mundo está à beira mesmo de um colapso geral. Olha aí
a história sempre se repete. Começa a propaganda alemã para adolescentes. Você lutaria pela Alemanha? Convocação, né, para os jovens. Então, ó, a revista alemã, esse nome aí, que em inglês é a Nova Estrela, convoca os jovens alemães a se prepararem para a guerra com a Rússia e pergunta: você iria à guerra pela Alemanha? Oh, nenhum de nós quer guerra, mas devemos nos preparar para ela agora. Gente, desde 2018 eu estou falando, gente, preste atenção nas movimentações militares pelo mundo. Preste atenção. E eu fiquei mais assim quando teve um exercício militar, treinamento mesmo, na praia no Rio, em 2018. Falei, estão preparando o mundo para uma G, uma grande G. Mas eu sou maluca. Sou doida, não entendo nada, mas, poxa, não precisa ser muito entendido para ver que a coisa está descambetando para esse lado. Aí teve um exercício, Exército Brasileiro, Exército de Israel e Exército Americano na tríplice fronteira aqui no Brasil, no mesmo ano. Aí deu uma mornada no mundo, de repente começou os conflitos de tudo quanto é canto, gente, né? Veio Pandeflex, veio conflito, veio tudo junto, a economia do mundo está indo de arrasta para baixo, né? A inflação no mundo todo, não vem falar que é só no Brasil não, nos Estados Unidos, na Europa, o grande reset tem que chegar. Eles têm que implantar a nova ordem mundial das coisas. Então, se a gente parar para olhar as coisas, tudo que aconteceu lá na segunda GE, o cenário está praticamente o mesmo, um pouquinho pior, né? Crise imobiliária, a gente está conversando lá no ISEU. No Brasil não precisa nem falar muita coisa, que nós já estamos de arrasta para baixo mesmo. Sabe, é nação contra nação, é reino contra reino. Eu falei, gente, eu não sou profeta, porque profeta parou lá em João Batista, mas a gente percebe as coisas. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu já falei isso, a minha filha também, a gente estava conversando. Eu creio que o estopim pode ser algo relacionado com Israel, não sei lá, sabe? A gente tem que estar mesmo ligado e antenado no que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Porque isso afeta a gente. Vocês não veem aí que essa questão da Rússia e Ucrânia, como que lá, uns anos para cá lascou o nosso lado aqui na questão de alimentos, entre outros, né? Que eles sempre repassam para o povo. Então é isso. Aqui está a capa completa da revista no idioma original em alemão. Isso aqui está bem grandão aqui, não vou botar o zoom. É a propaganda, né? O MK Ultra, eles repetem, né? Como foi lá no passado, até a pessoa tomar aquilo como uma verdade e ser doutrinado. Meu pai, vai muita gente de arrasta para baixo mesmo. Olha aqui, o fundador da revista lá era membro do partido N, assim como vários de seus funcionários. Por muitos anos, eles adotaram uma aparência liberal de esquerda. Mas agora, a velha mentalidade está ressurgindo cada vez mais. Que eu falei. Aí, ó, é a mesma coisa, a história se repete, cara. Essa insanidade só termina de uma maneira. Enquanto isso, em Berlim, o presidente alemão Frank alguma coisa, Frank Walter, né? Não sei esses nomes não, o Frank aí. Só que não é o Aguiar, tá? Acaba de falar sobre o aumento da dívida nacional para permitir a rápida militarização da Alemanha. Quem viver verá o mundo pegando fogo. Prepara, segura que vem coisa, gente, vem coisa. Mas se o mundo estiver em guerra, nós vamos estar de boa. A gente pode estar numa situação que eu não sei, né? De bombas não caindo na nossa cabeça. Mas é efeito cascata, gente. O que lasca tudo numa guerra é a fome. Além das perdas, é a fome. Eu falei. Falei, guria mesmo, é a fome.
Muitos acham que está tranquilo ainda no Brasil, porque mesmo com essas carestia dos alimentos, ainda tem o seu salário lá do mês, mesmo que tenha diminuído a compra, mas ainda está conseguindo comprar alguma coisa para comer. E quem não tem renda? E quem não tem renda fixa? E quem vive de vendas? Autônomo, vendedor ambulante, tá vendendo almoço para garantir a janta. Quando tem almoço para vender para garantir a janta, gente? Então, quem ainda é CLT, que ainda tem uma pensão, tá passando aperto, mas não tá passando necessidade para valer. Mas aí pode chegar aquele momento também que a pessoa tenha o dinheiro, mas não consiga trazer mais, quase nada para dentro de casa. Porque os autônomos, os, né, empreendedores individuais, vão fazer o povão, já está vivendo isso. Gente, você vai com R$100 no mercado, o que se compra? Você traz uma sacola e olhe lá. E olhe lá. Aí você tem que estar lá. Se eu comprar isso, não vou levar aquilo. Então, eu tenho que tirar isso, tirar aquilo, para poder levar pelo menos isso. Isso não é vida. E numa guerra, nem isso vai conseguir fazer. Porque vai aumentar muito os preços. A gente pode ficar sem ter abastecimento de alimento no Brasil, porque vocês acham? Que o mundo já leva a levada boa do Brasil lá para fora. Vocês acham que numa guerra, gente? Vocês acham que o Brasil não vai suprir outros países? Vocês acham que vão segurar produto para consumo interno? Duvido, eu dó. Já vimos as partes 1 e 2 desse filme antes, primeira e segunda. Sabemos como ela termina, né? Como ele termina o filme, né? Estou convencido de que a parte 3, a G3, não será diferente da última vez. Suspeito que os Hu invadirão Berlim novamente. Será? Não sei, vai saber o que passa na cabeça desse povo. E acabarão com esse monstro que agora está sendo solto na Europa, novamente, por meio de seu pequeno representante na Ucrânia. E aí vai. Prepara que vem chumbo grosso. Olha, eu não sei não. Eu lembro, um amigo da produção na época contou uns negócios para ele, contou para nós, né? Isso foi em 2018. 19, 18. 7 anos se passaram. E ele falou que até 2027 algo grande estoura. E essa pessoa desapareceu do mapa porque ela da parte de defesa do nosso Brasil, entendeu? E pelo cenário, naquela época eu fiquei meio assim e tal, mas olhando o atual cenário mundial, gente, eu creio que se não rolar uma 3G esse ano, porque olha só, eu creio que um conflito geral pode acontecer. Quando não sabemos, a gente ficar especulando, mas uma pessoa de dentro soltar essa, não sei, vamos ver, né? Vamos ver como é que fica. Mas assim, a agenda tem que estar entregue bonitinho em 2030 para eles começarem a próxima agenda. Eles têm que resetar tudo, economia, tudo, botar lá os 17 tópicos da agenda lá, entregue bonitinho. Então, para acabar com a pobreza, eles têm que reduzir bastante o povo pobre no mundo, né? Eles não vão matar a fome do mundo inteiro com os insetinhos, vai ser só um povinho que ficar aí para eles dominar e vai dar comida de inseto pro povo. Mas, então 2030 tá chegando, geralmente dura uns 3, 4 anos uma guerra, né? Por base aí, vamos tirar da Ucrânia e a Rússia, tem 3 anos. Então, 2027, 28, 29, 30. Pode começar esse ano, pode começar no que vem. E até beirar 2030, não sei. Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que fique só nos rumores. Mas que possamos estar preparados na fé e aprender verdadeiramente e praticar tudo que der sobre sobrevivência. Que estoque acaba,
canso de falar isso com vocês. A gente tem que saber o que dá pra gente sobreviver com os recursos que temos na natureza. Essa é a minha visão, é o que eu sinto no meu coração de falar pra vocês. Independente se tiver G ou não, olha como que tá um absurdo você se manter vivo. Né? Então temos que dar os pulos. Lá no mercado tá ruim, é as punk mesmo, gente. Porque o povo acomodou. Porque antigamente comia que se plantava. Aí eles tiraram o povo do campo, trouxe o povo para a cidade, a industrialização das coisas, porque a gente não tem alimento, temos comida, o alimento mesmo. Tudo geneticamente modificado, tudo industrializado, cheio de conservante, cheio de rato, cheio de um monte de coisa, pelo de rato, barata, né? Picoleca barata aí, que rolou maior fuzuê na internet aí. Então, a minha filha gritando lá jogando. Antigamente não tinha nada industrializado, então eles puxaram o povo do campo para a cidade, o povo ficar o quê? À mercê deles, as facilidades, é melhor já ter lá 1 quilo de feijão no mercado do que eu plantar, então achatando a produção agrícola, familiar, falam que estão incentivando, é mentira, e o povo fica refém, né? O povo fica refém. Pode ver, quando o povo não comia tudo industrializado, essas comidas aí transgênicas, o povo era saudável, o povo não tinha tanta... Era raro os casos, né? Tinha obesidade? Tinha, mas não essa epidemia de obesidade no mundo. Eu posso falar, eu desenvolvi obesidade sim. Quando eu era nova, bonitinha, corpinho bonitinho, mas eu comia muita besteira, muita besteira. Tinha alimentação saudável, mas eu gostava muito de comer besteira quando eu era mais nova, mas tinha um corpinho bonitinho. Quando eu engravidei da minha filha, gente, de 65 quilos, terminei a gravidez com quase 100. Acho que foi 98 quilos. Depois emagreci, aí ficou no efeito sanfona. Aí eu fiquei numa depressão tão grande que eu cheguei aos 109 quilos. Pro 1,59 m que eu tenho, 1,60 m que eu falo, né? Então, na gravidez do Marushi, que aí eu fui perdendo peso, eu emagreci na gravidez do Marushi. Aí, depois, engordei tudo de novo. Aí, por fim, né, ano retrasado, eu tomei vergonha na cara, eu falei, ou eu cuido da minha saúde, ou eu vou morrer pela boca, né? Então, é aquilo. Quando eu passei a voltar a ter uma alimentação saudável, alimento e não comida, eu voltei ao peso normal, ao corpo normal. Não ao corpo normal, porque depois que tem filho, né? Passa dos 30, chega nos 40, aí já viu como é que tá, né? Gravidade, já viu. Mas assim, aí eu voltei ao peso normal. Ai, a glória de Deus, gente, sabe? Então é aquilo, a gente é o que a gente come. Se você só comer besteira, você vai ser gordo, obeso, cheio de... acima do peso, né? Não tô ofendendo ninguém, não. Diabetes, pressão alta, eu não... né? E colesterol altíssimo. E quando você chega ao seu peso ideal para sua altura, né? Ah, maravilha, gente. E outra coisa, gente, se entrar numa roupa e ficar, se sentir bem, não existe coisa melhor, não tem nada que pague isso. Então, criaram a indústria alimentícia, né? Que é indústria de comida, cheia de porcaria. E com certeza isso desencadeou a obesidade. Ah, não, a pessoa já nasce com o gene da obesidade, não sei o quê. Não sei, não tem nada de negócio de ciência, de corpo humano, assim, essas coisas genéticas. Mas tudo que eu comia quando eu era adolescência, quando eu engravidei da minha filha, meus hormônios ficam uma maluquice. Então, desencadeou a obesidade. Então, é uma luta diária. Agora eu não corro muito esse risco, não, porque... Olha aí, ó. Tem a saboneteira da mulher, ó. Tô reta mesmo, tá, gente? Não tô forçando o meu ossinho aqui, voltou. Esse dia eu não tenho malhado, né? Tô falando negócio, já fui pra outro, mas mesma coisa. Porque ciático tá brabo. Eu fiquei o dia inteiro hoje praticamente parada lá, tomando remédio e fazendo um repouso, pra poder sentar aqui pra gravar pra vocês, porque hoje no caso não, né? Ontem eu gritei de dor. Gente, então se cuida. Se cuida.
e aprendam sobre a Spank, porque é o que vai salvar você em questão de não morrer de fome. Bom, tô falando. Olha aqui, ó. Ministério do Interior da Polônia alerta os cidadãos para preparar-se para a guerra. Então, a França emitiu, a Polônia está emitindo, o mundo daquele lado de lá está falando para o povo, se prepara. Você vai avisar o povo, você vai mandar o povo se preparar se já não tem algo em curso? Algo para acontecer? Caso? Então é isso. Na Polônia, o Ministério do... Lá na Holanda também, lembra? Pede aos cidadãos que se abasteçam para 3 dias de sobrevivência autônoma. Pedindo popagem. Gente, se acontecer um conflito, alguma coisa, você acha que vai durar 3 dias? Vai ser a Ucrânia aí. Vamos estar preparados dentro das nossas possibilidades para pelo menos 3 dias de sobrevivência sem assistência de estruturas estatais. E assim vai. No caso, né? Tinha uma guerra lá com os Krovsk. 1, 2, 3 litros d'água. Não dá nem para 3 dias. 1 litro por dia. Tem que tomar no mínimo 2. Se tiver uma família com 5 pessoas, como é que faz? E é assim, gente. Segue o mundo sendo mundo. É ou não é?